no coração da batalha. O sacrifício final deste cão do exército K9 salvou a todos. Shadlu, um destemido pastor alemão militar, sempre liderou o caminho, farejando perigos que nenhum humano conseguiria detectar. Mas quando a equipe se aventura profundamente em território inimigo, os instintos de Shadlu desencadeiam uma sequência mortal de eventos. Em um momento de bravura inimaginável, ele arrisca tudo para proteger seu treinador, o sargento Adam. Agora, enquanto a poeira baixa, a equipe é deixada para juntar as peças do que aconteceu e se o ato final de Shadlu mudará o curso de sua missão para sempre. O comboio rolava pela paisagem árida e sem vida, os motores dos caminhões militares ecoando como um trovão distante contra a terra rachada. O ar parecia denso, seco, quase sufocante, e o cheiro forte de terra queimada persistia em cada respiração. Não havia pássaros, nem sinais de vida, apenas a extensão interminável de pavimento rachado e os destroços de edifícios que antes foram lares. Na traseira do comboio, um pastor alemão estava de pé, alerta. Seu corpo era elegante, poderoso, e seu pelo combinava perfeitamente com o marrom e o cinza dos arredores desolados. Shadlu, o cão, andava de um lado para o outro, seu nariz tremendo no ar quente. Suas orelhas, empinadas para a frente, captavam cada som. Nada escapava dele. O comboio diminuiu a velocidade ao chegar ao ponto de briefing, uma estrutura semi-colapsada que tinha sido um mercado local. Agora, não passava de um posto militar, com paredes remendadas por sucata e sacos de areia. Lá dentro, os soldados se reuniram em um círculo apertado. O zumbido dos equipamentos de comunicação enchia o ar, misturando-se com o cheiro forte de suor e poeira. O sargento Adam estava na frente, seus olhos examinando a sala, seu rosto tenso com foco. Ele passou uma mão pelos cabelos, sua mente já no campo, preparando-se para a próxima fase da missão. Ele não era apenas um treinador, ele era um parceiro de Shadlu. Eles passaram por inúmeras operações, cada uma mais perigosa que a anterior. Mas esta parecia diferente. Havia uma tensão desconfortável no ar, uma sensação tácita de que algo não estava certo. O comandante estava diante deles, sua voz cortando o silêncio. Recebemos informações sobre a atividade inimiga no setor leste. A área foi armada com minas terrestres. Seu trabalho é simples: limpar o caminho. Shadlu liderará. Os olhos de Adam piscaram para Shadlu, que já estava em atenção, seu corpo parado, mas seus sentidos totalmente alertas. O vínculo entre eles não era dito, um entendimento silencioso. Eles estavam prontos, juntos. Eles já haviam limpado campos minados antes. Eles poderiam fazê-lo novamente. Lá fora, o vento aumentou, carregando consigo a poeira da cidade arruinada. Os soldados rapidamente se moveram para preparar seus equipamentos. Adam ajustou o arnês de Shadlu, certificando-se de que os sensores estivessem devidamente posicionados para detectar as minas. Shadlu deu um gemido suave, seu nariz tremendo ao vento, mas permaneceu imóvel, esperando o comando. A equipe se moveu, o som de botas sobre cascalho enchendo o ar. Eles partiram em uma formação apertada, Shadlu liderando o caminho, seu nariz no chão, cada passo medido. A terra seca sob eles mudava a cada passo, dando à paisagem uma estranha sensação de silêncio. Os soldados se moviam cautelosamente, seus olhos examinando o chão, mas seu foco estava principalmente no cão à frente. Depois do que pareceu horas, Shadlu parou, sua cabeça baixou, seu nariz pairando logo acima do chão. O coração de Adam deu um salto. Ele sabia o que isso significava. O cão havia encontrado algo. A equipe congelou, armas erguidas, examinando a área. Adam ajoelhou-se ao lado de Shadlu, seus dedos roçando levemente a sujeira. Ali, semi-enterrada na terra, estava uma mina terrestre metal brilhando fracamente sob o sol do meio-dia. A respiração de Adam ficou presa em sua garganta. Eles haviam encontrado a primeira. Limpe-a, disse o comandante, sua voz baixa, mas aguda. Adam assentiu. Shadlu se aproximou, suas patas leves contra a terra, enquanto Adam trabalhava cuidadosamente ao redor do dispositivo.
O ar parecia mais pesado agora, cada momento se estendendo até a eternidade. O crepitar de rádios distantes era o único som, pontuado pelo sussurro ocasional do vento. As mãos de Adam tremiam ligeiramente enquanto ele trabalhava, mas seu foco nunca vacilava. A presença de Shadru ao seu lado era uma força estabilizadora. Ele podia sentir a tensão no corpo do cão enquanto ele esperava. Adam sentiu o calor do metal sob as pontas dos dedos e a leve vibração do chão sob ele. A mina terrestre era perigosa, mas não era a única ameaça. O chão poderia conter muitas mais, escondidas sob a superfície, prontas para disparar sem aviso, como um giro cuidadoso. Adam desativou a mina. O clique suave do sucesso foi como um peso saindo de seu peito. Shadru latiu, seu rabo abanando uma vez, como para reconhecer a conquista da equipe. Mas não havia tempo para relaxar. A missão não havia terminado. A equipe avançou, Adam e Shadru liderando, examinando o chão à frente com renovada cautela. A paisagem ao redor deles se estendia aberta e exposta, um lugar onde cada passo poderia ser o último. O vento carregava o cheiro de terra e metal, e o chão parecia mudar sob eles a cada segundo que passava. Adam não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. O ar parecia pesado, como se estivesse prendendo a respiração. Quanto mais eles se moviam, mais o silêncio parecia se fechar ao redor deles. Eles não tinham ouvido o inimigo, mas isso não significava que eles não estavam lá. E ainda havia tantas minas para limpar. Enquanto Shadru avançava, seus olhos examinando a paisagem com a intensidade de um predador, Adam notou uma ligeira mudança no comportamento do cão. As orelhas de Shadru tremeram, seu corpo tenso, seus movimentos mais nítidos do que antes. Ele parou, farejando o ar novamente, e Adam seguiu sua liderança, instintivamente alcançando seu rádio. Algo estava errado. Sem aviso, uma explosão repentina rasgou o chão. A onda de choque sacudiu a terra sob seus pés, e a equipe imediatamente caiu no chão, armas erguidas, poeira e fumaça encheram o ar, obscurecendo tudo por um momento. Shadru latiu, seus dentes à mostra, mas ele não se moveu em direção à explosão. O pulso de Adam acelerou. Eles estavam sob ataque, mas de onde? A fumaça se dissipou e os olhos de Adam se estreitaram. Shadru havia encontrado um perigo oculto que ninguém havia visto. Não eram apenas minas terrestres agora. Algo mais estava à espreita, esperando para atacar. A paisagem ao redor deles se transformou em um labirinto de concreto desmoronado e metal retorcido, remanescentes de uma cidade outrora movimentada agora reduzida a cinzas e ruínas. O ar tinha um gosto forte, tingido com o cheiro amargo de plástico queimado e terra queimada. O chão sob suas botas rangia a cada passo, pedra quebrada e madeira lascada estalando sob os pés. Acima, o céu era um cinza opressivo e opaco, bloqueando qualquer indício de luz solar. A equipe permaneceu imóvel por um instante, ouvindo. Nada se moveu, exceto o leve assobio do vento através dos restos esqueléticos dos edifícios. No entanto, algo parecia diferente. O silêncio, antes uma bênção no caos da guerra, agora parecia pesado, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Shadru ainda estava na frente, suas patas leves contra a terra rachada, mas sua cabeça estava baixa, narinas dilatadas. Ele estava procurando, examinando os destroços ao seu redor, procurando o próximo sinal de perigo. Adam observava de perto, sua mão apoiada levemente em sua arma, mas seu foco estava em Shadru. Ele confiava mais no cão do que em qualquer outra pessoa. O nariz de Shadru tremeu, suas orelhas se moveram para trás como se estivesse ouvindo algo à distância. O cão parou, seu corpo tenso, e então deu um passo lento e deliberado para frente. Adam prendeu a respiração, seu olhar fixo na maneira como Shadru se movia cada passo, uma ação cuidadosa e calculada. Um rosnado baixo ecoou da garganta do cão. Os olhos de Adam se arregalaram. Estava perto demais. Um leve brilho de metal chamou a atenção de Adam, um pouco além do alcance do nariz de Shadru. Uma mina terrestre, semi-enterrada, suas bordas mal visíveis na sujeira,
Era o tipo de armadilha que o inimigo estava armando há dias, silenciosa, mortal e projetada para ser invisível. O cão a encontrou antes que qualquer outra pessoa pudesse, mas agora eles tinham que lidar com ela. Fiquem para trás, Adam ordenou, sua voz suave, mas firme. Sua equipe instintivamente recuou, seus olhos nunca deixando o ponto onde Shadro estava. Adam se agachou, sentindo o calor da carcaça de metal da mina terrestre irradiando através do chão. O cheiro de ferrugem se misturava com o fedor de plástico queimado e madeira carbonizada. A tensão no ar era espessa, como uma tempestade que ainda não havia estourado. Shadro permaneceu perfeitamente imóvel. Seu olhar firme. Os movimentos do cão eram lentos, deliberados, como se ele entendesse a gravidade da situação. Adam ajoelhou-se ao lado dele, colocando uma mão enluvada suavemente nas costas de Shadro. O contato foi breve, mas estabilizador. Uma troca silenciosa entre dois velhos amigos. Você foi bem? Adam murmurou em voz baixa, sua voz quase inaudível contra a quietude. Nós vamos dar conta disso. Na quietude que se seguiu, o som do vento uivando através dos edifícios destruídos pareceu ficar mais alto. Adam não conseguia ouvir mais nada, apenas o ruído do ar, o estrondo distante de uma estrutura em colapso e o crepitar fraco e constante da estática do rádio. Mas tudo desapareceu enquanto seus dedos trabalhavam ao redor das bordas da mina terrestre, desarmando-a cuidadosamente. Cada movimento era lento e preciso, os minutos se estendendo infinitamente. A quietude da operação parecia sufocante, como se o mundo tivesse parado para assistir. Finalmente, como um giro brusco, a mina foi desarmada. A tensão nos ombros de Adam diminuiu, e ele se levantou, seus olhos ainda fixos no ponto onde o dispositivo havia estado. Shadro deu um gemido baixo, como para verificar com seu treinador, mas ele não se moveu. Adam deu ao cão um pequeno sorriso, sua mão roçando o pelo em seu pescoço. Bom garoto, ele sussurrou. As palavras pareciam vazias na vasta vacuidade da cidade arruinada, mas eram tudo o que ele tinha a oferecer naquele momento. O vínculo entre eles não era dito, mas inegável. Ele foi forjado ao longo de anos de perigo compartilhado, momentos como este em que ambos sabiam o que o outro estava pensando mesmo sem dizer uma palavra. Houve uma breve e silenciosa pausa enquanto a equipe tirava um momento para respirar. Eles já haviam evitado o desastre, mas foi apenas por um momento. A próxima ameaça poderia estar esperando logo além do próximo passo. Adam fechou os olhos por uma fração de segundo, deixando o silêncio afundar. Neste lugar, neste caos, era fácil esquecer como era a paz, mas a paz não veio aqui. Eles tinham que fazê-la. Shadro sentou-se perto de Adam, seu corpo parado, seu nariz levantado ao vento enquanto farejava o ar. O foco do cão era inabalável, sua mente alerta para tudo ao seu redor. Adam respirou fundo, sentindo o peso da missão se instalar mais uma vez em seu peito. Não havia tempo para descanso. Eles tinham um trabalho a fazer. Você está bem? Adam disse suavemente ao cão, alcançando para ajustar o arnês que mantinha o equipamento de detecção de explosivos no lugar. Shadro virou a cabeça, encontrando o olhar de Adam com olhos firmes, seu rabo dando uma abanada suave. Em meio a todo o barulho, todo o caos, foram momentos como este que lembraram Adam porque eles fizeram o que fizeram. Nenhuma palavra precisava ser trocada entre eles. A confiança deles era absoluta, e isso era tudo o que importava. Adam colocou sua mão na cabeça de Shadro mais uma vez, sentindo o calor de seu pelo sob seus dedos. Eles terminariam esta missão juntos, não importa o que viesse a seguir. O vento aumentou novamente, carregando o cheiro de sujeira e algo muito mais sombrio. Adam se endireitou, seus sentidos se aguçando. Esta cidade estava cheia de ameaças ocultas, mas ele sabia que eles poderiam passar por isso, passo a passo, enquanto Shadro estivesse ao seu lado. Vamos, disse Adam, sua voz firme. Shadro se levantou, seu corpo mudando para um movimento mais uma vez. Eles avançaram, uma equipe silenciosa, o único som agora o ranger de suas botas contra a terra quebrada.
O perigo ainda estava lá fora, mas Adão não estava com medo. Ele tinha seu parceiro com ele e seu irmão de armas, e isso era tudo o que eles precisavam. A paisagem parecia ficar mais escura a cada passo. Os edifícios arruinados ao redor deles pairavam como olhos vazios observando cada movimento deles. A poeira estava espessa agora, grudando em sua pele e uniformes, e o ar parecia pesado como o peso do que havia acontecido antes e do que estava por vir. Shadlo, como sempre, liderava o caminho, sua cabeça baixa, seu nariz trabalhando através da poeira, mas algo estava diferente hoje. Seus movimentos não eram tão fluidos, e seu corpo parecia tenso, suas pernas se movendo um pouco mais cuidadosamente do que o normal. Os olhos de Adão se estreitaram. Shadlo nunca havia sido tão cauteloso antes. Ele diminuiu o ritmo, ficando perto do cão enquanto eles se moviam mais profundamente no coração do território inimigo. Houve uma mudança quase palpável no ar, uma mudança que fez a respiração de Adão prender. Seu parceiro, seu capa 9 de confiança, não estava agindo como ele mesmo. Os rosnados de Shadlo foram fracos no início, baixos e guturais, o som vibrando através do silêncio tenso. Seu rabo estava baixo, seu corpo rígido. Os olhos afiados do cão piscaram para a esquerda, examinando as ruínas. Depois de volta para a direita, ele estava farejando o ar mais agressivamente agora, absorvendo tudo ao seu redor. Adão sentiu um nó apertar em seu peito, embora ele não tivesse certeza do porquê. A equipe passou por eles, inconsciente da crescente tensão que estava se acumulando entre Adão e seu cão. Shadlo, Adão sussurrou, abaixando sua voz. O que é, garoto? As orelhas de Shadlo se achataram contra sua cabeça, e seus rosnados se tornaram mais insistentes. Ele parou abruptamente, suas patas plantadas firmemente no chão rachado, seu nariz tremendo enquanto ele examinava os arredores mais uma vez. O resto da equipe avançou, conversando baixinho entre si. Eles tinham suas ordens, eles tinham sua missão, mas Adão não tinha tanta certeza mais. Ele havia confiado nos instintos de Shadlo inúmeras vezes no passado, e havia algo errado agora, algo muito mais perigoso do que qualquer coisa para a qual eles haviam se preparado. Skeren, Adão chamou para os outros, sua voz aguda mas calma. A equipe parou, olhando para ele. Adão ficou parado, olhos fixos em algo à frente, cada músculo em seu corpo tenso como se ele pudesse sentir o chão se movendo sob eles. Adão deu um passo para a frente, seus olhos examinando a área. Não havia nada que parecesse diferente, nada que gritasse perigo, mas Shadlo nunca havia errado antes. O cão sabia algo que eles não sabiam. Quando Adão se aproximou de Shadlo, o rosnado parou. O corpo do cão estava parado, sua atenção fixa em frente. Adão se agachou ao lado dele, seus dedos roçando a sujeira. Não havia nada ali, nenhum sinal de uma mina, nenhuma armadilha, nenhum movimento das sombras, mas o ar estava denso como uma sensação de desgraça iminente. Algo estava vindo, algo terrível, e Shadlo sabia disso. Fique perto, Adão murmurou, sua mão nas costas de Shadlo. Estamos quase passando. Só mais um pouco, mas quando as palavras deixaram sua boca, algo mudou. Os olhos de Shadlo se arregalaram, e antes que Adão pudesse reagir, o cão saltou para a frente, um borrão de movimento e instinto. Adão mal teve tempo de estender a mão quando, a explosão sacudiu a terra, enviando uma onda de calor e força através do ar. Poeira e detritos jorraram ao redor deles, obscurecendo a paisagem. Os ouvidos de Adão zumbiram, sua visão embaçada por uma fração de segundo. Ele caiu no chão com força, suas mãos raspando contra os fragmentos afiados de concreto e pedra quebrados. O ar estava denso com fumaça e cinzas, e o som de estalos e estrondos distantes encheu seus ouvidos. Shadlo, Adão gritou, sua voz sufocada pela poeira e pelo caos. Ele se levantou, limpando seu rosto com a manga, seus olhos examinando os detritos. Onde estava o cão, através da névoa? Adão viu a forma escura de Shadlo, espalhada na sujeira imóvel. Seu coração pareceu parar. Suas pernas estavam fracas sob ele, mas ele se forçou a se mover.
Ele rastejou em direção ao cão, suas mãos tremendo enquanto alcançavam o corpo quente, mas ainda corpo. O cheiro familiar de terra molhada e pelo se misturava com o cheiro acre de fumaça no ar, e a respiração de Adam engasgou enquanto ele verificava desesperadamente por um pulso. Não havia nada. Vamos, garoto. Fique comigo. Adam sussurrou, sua voz embargada quando seus dedos pressionaram contra o peito de Shadow. Seu cão, seu parceiro, seu irmão estava parado. A equipe se reuniu ao redor deles, mas os olhos de Adam nunca deixaram a forma sem vida de Shadow. O mundo ao redor deles pareceu embaçar, como se o tempo tivesse parado. Ele alcançou, pressionando com mais força, tentando sentir qualquer sinal de vida, mas não havia nada. Ele havia falhado. Todos eles haviam falhado, mas o cão os havia salvado. Shadow havia se jogado para a frente, protegendo a equipe, se sacrificando pelas próprias pessoas que ele havia sido treinado para manter seguras. O peso dessa verdade afundou profundamente no peito de Adam. Sua garganta estava apertada, seus olhos ardendo com algo que ele não conseguia nomear. Os outros soldados permaneceram em silêncio, respeitando o vínculo que eles sabiam que existia entre Adam e seu parceiro K9. Ninguém falou, ninguém se moveu, mas a perda era palpável. Adam sentou-se para trás, sua mão ainda no lado de Shadow, lágrimas se misturando com a sujeira em suas bochechas. Eu sinto muito, Shadow, ele sussurrou, sua voz quase inaudível sobre o zumbido em seus ouvidos. Eu não pude te proteger. O vento aumentou novamente, mexendo as cinzas da cidade ao redor deles. A equipe ficou em um círculo silencioso e quebrado ao redor de Adam e Shadow, a realidade do sacrifício pairando pesadamente no ar. Não havia mais missão, não mais passos para frente, apenas o silêncio, o peso da perda e a dor que estava no coração de Adam. Mas através da dor, algo mais emergiu, um respeito profundo e inabalável. Shadow havia dado tudo por eles, e em troca, eles se lembrariam dele como mais do que apenas um cão. Ele era um herói, e Adam carregaria isso com ele a cada passo do caminho.